está acontecendo no Supremo Tribunal Federal o julgamento do 8 de janeiro. Um julgamento que é super tenso porque é a Suprema Corte julgando quem tentou destruir a Suprema Corte. Para pensar no quanto isso é complexo. É um momento difícil, mas que tem lá o seu lado hilário. Passou um advogado patriota fazer ali uma sustentação, deu de citar 2 livros que não leu e tomou um baita de um esporro dos ministros da Suprema Corte. Para variar, o Alexandre de Moraes. E essa é a nossa manchete. Alexandre de Moraes, Xandão, passa esporro em advogado patriota. Essa é a nossa Breaking News. Aê! Curtiram a vinheta? Cortesia dele, cortesia de Bala, selo de qualidade Bala. Olha lá, @_ o Bala no Twitter. Bala conhecido pelo trabalho dele aí com pixel art. Tem outras novidades para estrear aqui com a gente. Muito obrigado, Bala. E você aí que está do outro lado, se puder passar lá, agradecer Bala em meu nome, eu vou ficar muito satisfeito. Bora para a notícia. Aconteceu na Suprema Corte do seu país. Um advogado, em sua sustentação oral, confundiu Maquiavel, autor do O Príncipe, aquele dos fins que justificam os meios, com o Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, que é aquele do tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Aí não deu outra. O advogado tomou um esporro, rapaz, do juiz, né? E quem é que deu o esporro? O Alexandre de Moraes. Sempre ele, né? Cadê? É impressionante, e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio. Quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam. O advogado parece ter alguma afinidade ideológica com a causa que defende. Legítima, né? Eu acho que ele acredita. Não parece? Em outras palavras aqui, parece direita maluca, não parece? Parece que reza pra pneu. Não parece, não? Parece. Pra mim pareceu. Desculpa, doutor. Amam o seu país. Presidente, como disse o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou. Tem isso, né? O cliente é um militante. E se o advogado foi ali para militar pela extrema-direita, ele acabou prejudicando o cliente dele, né? Ou será que ele deixou esse juiz aí mais bem disposto a olhar com carinho aí para o cliente dele? O advogado tem que decidir o que ele quer na frente do juiz, né? Ele quer falar tudo o que ele pensa? Hein? Escrachar geral? Ou ele quer convencer o juiz de que sua causa é justa? Tem que ver isso aí, hein, doutor? Putz, o cliente tá feliz, será? Associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Aí, você sabia que o STF recebe caravana de estudante?
Que nem o Gugu recebia a caravana do interior de fã dele. É isso aí, cara. É quase isso, né? Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. É isso que eu estava sinalizando aqui, antes mesmo de ouvir esse trecho aqui de Xandão, né? O advogado tem que perceber que o espaço para sustentação oral na Suprema Corte não é um espaço de autopromoção. Não pode. Não é republicano, né? E creio que o discurso aí de Xandão vai nessa linha, né? Porque Xandão também não tem nada que dizer que se o advogado está defendendo o direito ou não o cliente dele, né? Isso é uma coisa que eu posso comentar e tal. No caso do juiz aí, não sei se é adequado não sei se não passa do ponto, né? Xandão passa do ponto sim às vezes, passa sim, passa. Mas é um Brasil tão avacalhado, né, meu amigo? Que você finge que não vê. Vamos combinar que é isso. Passa do ponto às vezes. Mas o advogado aí merecia cada letrinha. Merecia. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe, de Antonier de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, óbvio. Eu não vi uma dessa desde que o Nando Moura meteu que o Hitler era comunista. Lembra? E citou um livro que não leu, foram olhar a citação lá, o cara dizia o contrário. Lembra dessa? Nazismo é de esquerda, um papo assim. Puta que pariu. A diferença é que o caso do Nando Moura aconteceu no YouTube, rapaz. Isso aí é na Suprema Corte, cara. Hein? Meu Deus do céu. Obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro... Não é triste nada. Xandão hipócrita. É engraçado. Ele riu por dentro. É triste, sim. É triste. Com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Muito bem, então as palavras de Alexandre de Moraes, né? Em mais um momento do julgamento aí do 8/1, julgamento bastante tumultuado, porque, não adianta, vamos ser bem realista, eminentemente ideológico. Claro, o viés de cada um se manifesta numa hora dessas. O melhor que a gente pode fazer é ser honesto diante da impossibilidade de ser completa, totalmente imparcial numa situação dessas que se apresenta, né? Que cada um seja ao menos racional e decente. A gente viu embates muito feios, a gente viu bate-boca mesmo entre Xandão e André Mendonça, né? Vamos torcer só para que no momento de consertar toda essa bagunça na qual a gente transformou essa república, a gente não faça ainda mais confusão, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com o efeito do aparato, da tecnologia de comunicação sobre as instituições da república, né? Eu converso muito com advogados da velhíssima guarda e o que eles me dizem é que a sustentação dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal muda antes e depois da TV Justiça. E muda depois da TV Justiça para a chegada da internet repercutindo cortes da TV Justiça. É porque quando você tem muita atenção voltada para um determinado espaço institucional, esse espaço passa a ser usado para coisas para as quais ele não era antes, deixando sua função de lado, né? Então, quando você tem todo esse aparato de comunicação voltado ali para aquele plenário, tudo ali muda, né, cara? E aí, a gente precisa ser honesto e perceber que
Ao longo das últimas décadas, os ministros do STF gostaram disso aí, ficaram envaidecidos. Eles deveriam fazer alguma autocrítica, porque esse advogado aí, sei lá, é sintoma de um problema maior, sabe? Eu estou tentando sair da obviedade de dizer que o advogado é mais um doidinho na frente do quartel. Provavelmente ele seja. O ponto aqui é, o advogado é um sintoma de um fenômeno comunicacional e cultural muito maior. Um fenômeno que transforma as nossas instituições, os nossos espaços institucionais em verdadeiros picadeiros, né? O plenário do Senado vira um espetáculo, o plenário da Câmara vira um espetáculo, o plenário do STF vira um espetáculo. E aí, o que acontece com as estruturas que deveriam mover o Estado brasileiro quando a prioridade é o espetáculo? Será que as engrenagens não começam a falhar? Será que essa não é parte do problema? Será que a gente não deveria pensar nisso como sociedade? Esse é um problema para o Supremo resolver. O advogado aí é uma questão menor. Ninguém espera nada dele também.